dar boas-vindas à Juliana, né, que vai fazer a apresentação hoje. E eu tô sem o tema aqui do trabalho, mas é mais uma contribuição nessa área de finanças verdes, né? E a gente fica muito contente de estar trazendo esse debate, porque é uma área de fronteira nessa questão da financiarização, certamente, pouquíssimos trabalhos. Então, certamente, Juliana, você vai ter assim, um espaço, espero, e seguidores nessa sua empreitada, você e o Marco, e já tem outros trabalhos também nessa linha, né? A Fernanda também está com o doutorado finalizando, já entrando nessa seara. Então, é uma área muito promissora e é bom a gente ir se inteirando do debate. Então, a palavra, Juliana. Obrigada. Obrigada, Carmen. Primeiramente, eu gostaria de te agradecer, a Fernanda Fael e ao Adriano, pelo convite, né, para poder apresentar aqui. Esse trabalho é um primeiro esforço que eu estou tendo na orientação do CROC e na orientação da professora Fernanda Faria, nesse tema, né, que, como você disse, ainda é muito novo. Então, a gente se interessou bastante por essa questão das finanças verdes, e hoje o meu trabalho eu vou apresentar um pouco sobre a questão dos títulos verdes, que são um instrumento, né, para poder levantar esses fundos adicionais para a transição verde. Então, vou apresentar meu slide aqui. Então, vocês estão conseguindo ver a tela? Sim, Ju. Conseguem? Então, o meu trabalho, o título é Transição Verde em Países Emergentes, a emissão de Green Bonds pelo Brasil e pela China. Então, assim, falar mais uma vez, né, que é um tema ainda muito recente, então despertou a nossa curiosidade em estudar, né, principalmente em países de economia emergente, como é o caso do Brasil e da China, que aqui são nossos objetos, né, de interesse nessa questão da emissão de títulos verdes, que tem sido um mercado, né, que tem sido visto como algo muito promissor. Então, a gente quis estudar mais a fundo isso. Então, os tópicos que eu vou trazer aqui nessa minha apresentação é uma contextualização a respeito de porquê, né, do financiamento verde, a questão da emissão de CO2 pelos países. E aí, um segundo ponto, né, que é o panorama geral desse mercado a nível global. Um terceiro ponto é o mercado, aí a gente já foca no mercado de títulos verdes no Brasil e na China. Num quarto ponto, a gente traz, né, os resultados a partir dos dados dos títulos certificados trazidos pela Climate Bonds Initiative e a discussão acerca dos resultados que a gente encontrou e, por fim, a conclusão. Então, assim, a nossa contextualização ela vem nesse sentido do aumento da emissão, né? Está tendo um aumento da emissão de gás carbono pelos países, em especial os países de economia emergente. E por que isso é interessante aqui para a gente? Porque, primeiro, os países de economia emergente, eles têm uma menor condição financeira e econômica, de uma forma geral, para enfrentar os resultados das mudanças climáticas, né? E assim, os países de economia emergente, na média, eles emitem menos CO2 do que os países desenvolvidos, só que, por outro lado, eles têm apresentado um aumento nessa emissão, né? Principalmente, como traz o texto do Gore, da população mais rica desses países. Um segundo ponto aqui é a questão dos Green Swans, né, que é trazido pelo texto do Bolton, que são eventos climáticos cada vez mais frequentes, que têm uma certa imprevisibilidade, né, então são, como está dito aí, né, são difíceis de fazer a previsão e com impactos a longo prazo.
Então, em 2015, teve a COP21, e nesse contexto foi assinado o Acordo de Paris, né, onde os países signatários eles se comprometeram a limitar o aumento da temperatura até 2 graus Celsius abaixo dos níveis pré-industriais até o ano de 2030. Então, nisso foi reafirmado a necessidade dos países de levantar fundos, né? Levantar fundos para poder fazer essa transição, que é um processo custoso, principalmente, aí eu volto nesse ponto, para os países de economia emergente. Então, o Chenet ele fala que para essa transição, estima-se um investimento massivo de aproximadamente 447 trilhões de dólares entre 2016 e 2050, né? E aí se faz necessário, né, que seja pensado formas de estar levantando esses recursos para que essa transição, né, que necessita de bastante investimento em infraestrutura verde, em tecnologias verdes, ela consiga ser alcançada. Então, nesse sentido, o sistema financeiro tem o papel de criar, né, e mobilizar esses recursos para investimentos voltados a essas tecnologias, a energias limpas, né, e outros setores também, né, que a Climate Bonds fala, né, que os setores de energia limpa, que são os setores de transporte, de construção de baixo carbono. Então, o sistema financeiro tem esse papel crucial. Então, os títulos verdes, né, que é um instrumento que a gente escolheu, então, por analisar, né, esse mercado, que ainda é novo, ele começou em 2007, eles se colocam, então, como um instrumento financeiro importante para que os países consigam, então, alavancar os recursos necessários para cumprir os seus compromissos climáticos, como foi firmado pelo Acordo de Paris. Então, assim, o objetivo geral desse trabalho é responder as seguintes questões. A primeira delas é se existe uma diferença significativa entre o mercado de títulos verdes no Brasil e na China, em questão, né, do crescimento desse mercado, em termos de montante emitido, porque a partir daí a gente consegue entender também as estratégias, né? Na verdade, a gente consegue casar esses resultados com as estratégias que têm sido adotadas por esses dois países, né? Nesse sentido de conseguir alcançar esses objetivos climáticos. E a segunda pergunta, né, que maior para conseguir, para a gente vislumbrar, né, se há uma diversificação de onde esses recursos estão sendo aplicados, né? Então, assim, de uma forma geral, vou contextualizar assim, em relação à questão dos dados. A gente usa aqui os dados para títulos verdes certificados, que estão presentes na base de dados da Climate Bonds Initiative, que é uma base aberta, e para o ano de 2016 a 2019. E para essa certificação, para essa certificação desses títulos, eles têm que contemplar um dos 8 setores que a própria Climate Bonds determina, né? Que é, como eu tinha dito, setor de energia, que pode ser eólica, solar, setor de construção de baixo carbono, transporte de baixo carbono, infraestrutura de água, tecnologia e informação e outros. Então, assim, um panorama geral do mercado de títulos verdes. Os títulos verdes, a definição do que é verde é algo ainda aberto. Então, o ICMA, ele teve um esforço de estar definindo o que seriam os títulos verdes, né? De acordo com o que eles entendem por verde. Então, eles falam que são qualquer tipo de instrumento, de título, onde os recursos são usados exclusivamente para financiar ou refinanciar, em parte ou totalmente, projetos verdes elegíveis existentes ou novos.
Então, assim, a primeira emissão de um título verde foi feita em 2007 pelo European Investment Bank, com objetivo climático. Nessa ocasião, eles tinham por intuito financiar projetos de energia renovável e eficiência energética, e eles emitiram um montante de 600 milhões de euros. Já em 2008, né, um ano após, o Banco Mundial, né, através do International Bank for Reconstruction and Development, ele emite o primeiro título verde num montante de aproximadamente 400 milhões. Posteriormente, aí é uma coisa interessante, que aí você tinha só as instituições supranacionais emitindo títulos, e aí, a partir de 2013, você vem com a primeira emissão pelo mundo corporativo, pela Vasakronan, não sei se é assim que fala, né? Mas é uma imobiliária sueca. Então, eles fizeram essa emissão para projetos relacionados à construção de baixo carbono. Então, aqui eu trago um quadro, né, uma tabela, que mostra que a emissão dos títulos verdes, tanto no número de títulos emitidos, quanto no montante emitido, tem crescido, né, nessa parcela. É como se pegasse aí o montante emitido em títulos verdes sobre o total emitido no mercado de títulos como um todo. Então, a gente consegue enxergar um crescimento, né? Tanto do montante emitido quanto do número de títulos emitidos, né? O percentual. No entanto, a partir do texto de De Schiever e Maris, a gente vê que, se considerarmos o mercado de títulos verdes e o que ele pretende, né, alcançar, que é esse levantamento desses recursos para essa transição, ele ainda permanece pequeno em relação, por exemplo, ao mercado de títulos convencionais, né? Então, a gente tem alguns fatores que têm sido apontados como as principais barreiras para o crescimento desse mercado, né, que é a questão do tamanho mínimo. Então, no caso, como você tem poucos títulos verdes ainda sendo transacionados, né, tanto no mercado primário quanto no secundário, você tem ainda um problema, né, da liquidez, que é um dos indicativos de benefício desses títulos verdes, né? O texto de um outro autor, o Fender, ele fala isso, que das características de um título, para ele ser mais atraente que um título convencional, é a questão da liquidez, do retorno e da segurança. E nesse ponto, a gente ainda tem essa questão dessa incerteza quanto aos benefícios desses títulos, visto os títulos convencionais, né, por muitos investidores. Outra coisa é os altos custos de transação associados a esses títulos, né, dado que, por exemplo, para certificar um título, você tem custos com agentes de terceira parte, você tem custos com o processo da certificação. E um quarto ponto, que aí ele é um quarto ponto bastante interessante, que é a questão do greenwashing. E o greenwashing, eu defino ele aqui, que é uma prática que a empresa vai afirmar que está fazendo, né, um processo, um produto, ou usando alguma tecnologia em favor do meio ambiente, mas, na verdade, não há uma adoção efetiva de uma prática que vá acarretar em uma diminuição da emissão de CO2, por exemplo. Então, assim, a empresa, ela afirma que ela está fazendo uma melhoria, mas é só uma nova roupagem para algo que era marrom, para algo que era poluente. Posso falar uma coisa? Claro. Só para dar exemplo do greenwashing, gente, não é que os títulos verdes eles têm que ser certificados, né? Então, tem que ter alguém que fale exatamente que ali vai ser apresentado um projeto que tem algum impacto ambiental, não precisa ser. É relevante ou não. O greenwashing é quando você tem
um projeto que pode ser considerado verde porque ele reduz a emissão de gás carbônico, mas ele não é uma mudança estrutural efetiva. Por exemplo, tanto aqui em Belo Horizonte quanto aí no Rio, você tem aqueles corredores de ônibus, né? Corredores exclusivos para ônibus que fazem com que os ônibus, apesar de ser um ônibus que é a diesel comum, né? No caso de Belo Horizonte, no caso do Rio aí tem elétrico também, mas se for um corredor de ônibus comum, como ele é um corredor onde o ônibus para menos, onde o ônibus vai numa velocidade mais constante, sem tanto parar, sair, enfrentar engarrafamento por primeira, de novo, tal, ele acaba sendo um trajeto onde a emissão de CO2 por aquele ônibus que é a diesel, ele diminui. Então, ele é considerado um investimento verde, né? É considerado pelas agências, pelas certificadoras, como um investimento verde, porque você reduz a emissão de CO2, mesmo você mantendo a utilização de um recurso fóssil. Então, isso que está sendo chamado de greenwashing, onde você faz um marketing, dá um visual um pouco diferente, reduz um pouco a emissão de CO2, sem que seja uma mudança significativa. Por exemplo, no caso de Belo Horizonte, não é ônibus elétrico, é um ônibus comum. A única coisa que ele fez foi diminuir, porque o trajeto é mais livre e diminui a emissão de CO2, e por isso que ele é considerado verde. Mas, na verdade, é um washing, é uma pintura de verde que você dá em algo que é brown e vai continuar sendo brown. Perdão. Pode continuar, Juliana. Um minuto. Sim. Tá passando. Então, aí eu coloquei esse slide, né, sobre a questão da certificação de um título como verde. Então, assim, a primeira explicação que eu dou aqui é que não existem só títulos certificados no mercado de títulos verdes. Existem os títulos que são auto-intitulados, como é no caso da China, por exemplo. A maior parcela dos títulos emitidos pelo país são títulos auto-intitulados, não passa por uma verificação. Então, para a certificação de um título, né, no caso aí do ICMA, ele tem o Green Bond Principles, que exige 4 componentes para a certificação dos mesmos, né? Que é a indicação do setor a ser financiado e os benefícios ambientais que pretende alcançar, uma combinação clara, uma comunicação clara com os investidores por parte das empresas emissoras, um bom gerenciamento e monitoramento desses rendimentos também por parte, aí tudo por parte da empresa emissora, né, ou da instituição emissora. E uma disponibilidade e atualização das informações sobre a utilização desses recursos por meio de relatórios. Né? E essa certificação, ela envolve um certo custo, né? Porque você tem aí certificações, você tem agentes de terceira parte para fazer essa certificação. Então, por isso que ainda, para alguns países, como é o caso da China, entre outros fatores, a questão da parcela de títulos não certificados ser um pouco maior do que os títulos não certificados. A gente sabe que não é o único fator, mas é um dos para ter esse cenário. Então, assim, o mercado de títulos verdes na China. A China, ela é o país que mais emite CO2 no mundo, em termos per capita, se for considerado a produção do país, né? Indústrias, etc. Então, em 2014, o governo chinês ele prometeu reduzir essa emissão em 60% até 2030. Em 2014, a China, né, o governo chinês, ele afirma, né, ele eleva essa questão de financiamento verde ao nível de uma estratégia nacional. E isso vai fazer muita diferença depois quando a gente for analisar os dados que a gente, na análise dos dados que a gente fez. Né? Esse fato da China ter colocado essa questão desse financiamento verde como
uma estratégia como uma estratégia nacional, uma estratégia de política nacional. Em 2016, a China ela faz a primeira emissão de um título verde através do seu Banco de Desenvolvimento, Shanghai Pudong Development Bank. Em 2020, o país, porque assim, a China, ela segue os padrões internacionais de certificação, mas ela faz uma harmonização, ou seja, ela adapta a realidade do país. Então, assim, até 2019, a China, na sua taxonomia, ou seja, o que era considerado verde, eles ainda incluíam combustíveis fósseis, como é o caso, por exemplo, do carvão. Só que a partir do momento que eles viram que aquilo, de alguma forma, afugentava alguns investimentos, né, por causa do perfil dos investidores, eles resolveram excluir, né, então, os combustíveis fósseis dessa sua taxonomia. Ainda em 2020, né, o presidente da China, ele declara que até 2060 o país alcançará a neutralidade de carbono. Nesse ano, em março desse ano, de 2021, no 14º Plano Quinquenal, a China ela continua com essas com essa ambição, né, de zerar a emissão de carbono até 2060, e uma outra informação também que eles querem alcançar o pico de emissão até 2030. Só que para províncias que são mais desenvolvidas, eles vão tentar alcançar o pico de emissão antes de 2025, né? E aí tem também que o plano inclui uma meta para diminuir a intensidade de CO2 em 18% até o final de 2025, e também estabelece uma meta de aumentar a proporção de energia não fóssil no consumo total de energia para cerca de 20% até o ano de 2025. Já no mercado de títulos verdes no Brasil, né, a primeira emissão foi feita em 2015. Uma diferença que a gente já vê aí no caso, né, que a primeira emissão da China ela foi feita pelo Banco de Desenvolvimento, e no caso do Brasil foi feito por uma empresa, por uma corporação, né, que é a BRF, que é uma empresa do ramo alimentício, e ela capta 500 milhões de euros no mercado internacional. Quando a gente quer chegar com as nossas negociações. Tem a minha negociação. Desculpa. Achei que era comigo. Desculpa, gente. Em 2016, então, a Suzano Papel e Celulose, que é, né, uma empresa de papel e celulose, faz a sua primeira emissão no mercado doméstico em um montante de R$1 bilhão. Um outro detalhe também, que no caso dessas duas empresas, foi o Santander que estruturou essa emissão. Então, Borges, ele afirma, né, ele diz que, embora as expectativas para o crescimento desse mercado no Brasil sejam positivas, é um mercado que não cresceu como deveria, devido ao fato de que os investidores, o perfil dos investidores ainda é muito voltado para investimentos de curto prazo. Então, ele traz isso como um dos entraves pelo qual o mercado de títulos verdes no Brasil não conseguiu alcançar o que era esperado. Então, assim, eu fiz aqui, voltando a dizer, a questão dos dados, né? São dados da Climate Bonds Initiative, são títulos certificados. Então, a gente quis fazer essa comparação, né, levando em consideração o PIB desses países. Então, a gente vê que a China está bem acima do Brasil nessa relação do montante emitido nesse tipo de instrumento. Então, a partir desses resultados que de 2016 até 2019, a gente escolheu essa faixa porque o Brasil ele faz a primeira emissão em 2015, mas a China ainda não tinha emitido. Então, a partir de 2016, os dois países já tinham emitido esse instrumento. Então, a partir disso, a gente inferiu, né, que houve um crescimento do mercado na China e que esse crescimento foi possível porque o mercado financeiro na China
ele gradualmente passou a ser considerado uma das bases do desenvolvimento econômico. Lá eles estão entendendo que eles podem usar o sistema financeiro de forma como um canal, se assim posso dizer, para que eles consigam fazer políticas econômicas, né? Então, assim, diferentemente de como é no Brasil, onde a financiarização é colocada como resultado do neoliberalismo, na China, o uso de instrumentos financeiros, os instrumentos financeiros são usados, então, para alcançar os objetivos de política econômica, como eu tinha dito anteriormente, e nisso aumentar o poder do Estado, a influência do Estado na economia. Então, assim, no caso do Brasil, né, no sentido da financiarização, né, houve o desmantelamento do papel do Estado a partir dos anos de 1990 e a prioridade dada à estabilização financeira acabou enfraquecendo as tentativas de se coordenar estratégias de planejamento a longo prazo. Para Bruno Café, nas últimas décadas, o Estado brasileiro tem atuado sobre forte pressão do neoliberalismo, especialmente pelas reformas estruturais que produziram maior instabilidade macroeconômica e, então, aumentar a vulnerabilidade externa da economia frente a choques do mercado financeiro internacional. Sendo assim, né, a gente consegue ver, então, que o processo, o fenômeno da financiarização brasileira e as mudanças no papel do Estado ajudam a compreender a letargia desse mercado de títulos verdes no Brasil frente à China. Então, assim, enquanto na China o Estado ele consegue aumentar a influência, aqui no Brasil a gente não tem essa mesma realidade. Num segundo momento, né, que era a segunda pergunta que a gente tinha, né, nesse trabalho, é sobre a questão de onde os rendimentos obtidos através dos títulos verdes têm sido alocados. Então, a gente acaba vendo aqui no Brasil que os únicos dois setores que receberam investimento foi o de energia solar e de energia eólica, né? Mesmo assim, o de energia solar só começou a ser financiado através desse instrumento a partir de 2019. Então, esse cenário que eu acabei de apresentar, né, onde o Brasil, ele até então, com os títulos verdes certificados, ele só chegou a financiar os setores de energia renovável, ele pode ser explicado primeiro pelo fato de que o BNDES emitiu em 2017, 1 bilhão em Green Bonds, com o objetivo de financiar exclusivamente o setor de energia renovável. Só um outro detalhe, nem o título emitido pela BRF, nem o título emitido pela Suzano, papel e celulose, foram títulos certificados, então eles não entram nessa nossa análise. Na prática, então, os recursos líquidos destinados ao setor de energia nos últimos anos foram de aproximadamente 3,2 bilhões, os quais, né, foram totalmente destinados a 8 projetos de geração de energia eólica. Então, assim, o aumento expressivo do financiamento no setor de energia solar no ano de 2019, como a gente pôde ver aqui pelo gráfico, pode ser explicado também pelo fato de que, nesse ano, a AES Tietê fez a sua primeira emissão de títulos verdes certificados no valor de 820 milhões, no intuito de financiar os maiores projetos de energia solar do estado de São Paulo, que são as usinas de Guaiambê e Ouro Oeste. Já na China, então, assim, por isso que eu tive o interesse de fazer a comparação desses dois países nesse sentido. A gente já vê uma maior diversificação dos setores que têm sido financiados através da emissão de títulos verdes, né? Então, você tem transporte de baixo carbono, energia solar, construção de baixo carbono, energia eólica e infraestrutura de água. E já no caso do Brasil, né, que a gente acabou de ver, a gente só tem financiamento na energia solar e na energia eólica. Então, assim, a maior alocação dos rendimentos, né,
que a gente vê aqui, que é no setor de transporte de baixo carbono, ele pode ser explicado pelo fato de que a China Railway Corporation, empresa estatal, ela foi uma das maiores emissoras de títulos verdes a nível global. Além disso, esse setor é liderado pelo governo, né? Então tem essa questão da atuação do próprio governo, da atuação do Estado, que tem visto cada vez mais a necessidade de estabelecer de forma urgente um sistema de transporte que utilize energia de baixo carbono. Então, assim, quanto aos setores de energia solar e eólica, a China foi o país que mais atraiu investimentos nesse setor no ano de 2018, em um percentual de 33% em relação ao que foi financiado a nível mundial. Né? E segundo o relatório anual do Conselho Global de Energia Eólica, é o país com o maior mercado de geração de energia eólica do mundo. E, por fim, né, quanto a esses resultados que a gente chegou para a China, os setores de energia renovável e transporte de baixo carbono são os que passaram a receber maior atenção nas políticas de desenvolvimento chinesas, que têm levado em consideração os gargalos tecnológicos e as estruturas de mercado desses setores. Então, aí vê a importância, né, de terem elevado essa questão do financiamento verde como uma questão de política nacional. E, de forma final, né, como conclusão, então a gente vê que a China ela apresenta uma melhor performance em termos de desenvolvimento e potencial desses títulos em relação ao Brasil. Então, a partir disso, a gente infere, né, a gente inferiu que os esforços de planejamento, de desenvolvimento e coordenação de políticas nacionais têm sido mais efetivos na China em comparação com o Brasil. O outro ponto também, né, é que embora o Brasil tenha havido esse financiamento de energia renovável, não houve uma diversificação dos setores financiados como houve na China. E, por fim, não menos importante, a questão da financiarização na China, né, que eles estão conseguindo usar a financiarização de forma a aumentar a influência do Estado na economia, o que não foi observado no caso do Brasil. Então, essas foram as conclusões que a gente chegou nesse trabalho. Obrigada, gente. Posso fazer uns comentários? Claro. Deixa só. O trabalho ainda é o primeiro trabalho da Juliana, gente, é o primeiro seminário que ela apresenta, viu? Não, e foi maravilhoso. A não ser seminário de curso, seminário de curso, é o primeiro seminário que ela apresenta, viu? Ainda nós temos ainda muito que evoluir, mas algumas coisas eu acho que são importantes aqui a gente observar e para discutir o mercado de green bonds. É óbvio que na China tem um fenômeno na China, dois fatores que explicam, acho que explicam a China ter esse volume de green bonds. Primeiro é o fato de o sistema financeiro chinês ser a participação estatal no sistema financeiro chinês é muito mais elevada do que, inclusive, se imagina. Não só a participação de bancos públicos, majoritariamente públicos, mas existe também uma participação minoritária do Estado chinês em vários bancos que permite um grau de coordenação do sistema financeiro, e isso eu acho que precisa ser entendido um pouquinho melhor, quando a Juliana, inclusive, fala da hipótese do problema da financiarização na China, né? Que não é uma financiarização do jeito que a gente está acostumado a ver no Ocidente. E eu acho que, para isso, a participação do setor estatal é fundamental, porque permite um processo de atuação do setor financeiro, inclusive comprando títulos verdes ou participando do financiamento de uma forma geral, com o planejamento estatal de 4 anos que eles têm. Então, existe um planejamento. A gente tem visto, nessa discussão sobre mudança climática, que, de fato, há necessidade de mecanismos de coordenação entre os atores privados e públicos e as instituições e a política pública é fundamental. Isso aí nós temos visto isso em vários documentos aí que a gente tem nos deparados, e isso está muito claro.
nenhum país sozinho vai fazer isso, nenhum setor sozinho vai fazer isso. A mudança climática requer de fato, uma atuação articulada. No caso da China, não é só a articulação da política, lá que tem política, que planejamento que entra, tem também a participação do setor financeiro nessa história que eu acho que é importante, né? Segundo, eu acho que então são dois sistemas financeiros e duas coordenações estatais de política muito distintas. Segundo, eu acho que o Brasil ele só emitiu, tirando lá o não certificado lá do Santander, da BRF de Santander, para energia renovável. O que demonstra um pouco, aí eu queria falar um pouquinho sobre esse mercado verde. Porque o financiamento verde, quer dizer, ele tem se concentrado não só no Green Bonds, mas também iniciativas privadas de empréstimos, etc. e tal, ele tem se concentrado naquelas ações verdes cujo mercado já está maduro, de tecnologias que está madura. E isso se reflete no Brasil também, né? Quer dizer, a questão de energia renovável já começa a ter uma regulação da ANAEL, já começa a ter um mercado que está se consolidando com geração distribuída, tem uma série de questões que já estão regulamentadas, então permitiu existir um mercado que faz com que a ação privada possa se dar de uma melhor forma. Isso é importante para a discussão sobre quando é que o setor privado entra. Quando é que o setor privado entra numa transição? E a gente vê que, no caso do Green Bonds, a dificuldade do Green Bonds, você emitir um título, gente, você financiarizar alguma coisa, essa coisa tem que estar comoditizada, senão não existe mercado mundial para aquilo. De alguma forma, você tem que comoditizar a mudança climática e transformar energia, você conseguiu comoditizar. Agora, outras coisas, reflorestamento, mercado de carbono, outras questões ainda muito, mas não é possível dar a materialidade que a comunicação precisa, e eu acho isso importante. E terceiro, aí é uma coisa que eu estava discutindo ontem com a Juliana, a China foi a que mais emitiu, e não a maior parte da emissão foi auto-intitulada. Tá? Auto-intitulada. Se você pega o mercado green de uma forma geral, tá? Certificada e não certificada, auto-intitulada, existem estudos que mostram que a composição desses títulos são todos títulos AAA, AA, quer dizer, são todos títulos altamente ranqueados no mercado financeiro, né? O que mostra, e aí se você pega, a China está conseguindo pôr esses títulos no mercado sem certificar. Então vem a pergunta, o mercado está comprando um título verde ou está comprando um título da China com garantia soberana e com isso ele está financiando? Porque como só o mercado, os títulos têm uma fachada de verde, tá? Alguém que emite se auto-intitula o título como verde, não faz nem a certificação. Daí vem muito do greenwashing, inclusive. Não faz nenhuma certificação. E o mercado compra. Ele comprou porque é verde? Não. Ele comprou, não é porque foi verde, ele comprou porque era um título emitido. Se o governo chinês tivesse emitido aquilo, se as empresas chinesas que emitiram sem a palavra verde, teria colocado um título no mercado da mesma forma. Porque ele era AAA e porque tinha emissões, sendo AAA, tinha garantia, etc. e tal, ponto final. Então, isso dá uma discussão sobre em que medida esse mercado de capitais, e essa é a discussão, o que nós temos hoje aqui fora, ele de fato vai ser capaz de fazer a transição verde, contribuir para a transição verde, ou ele só vai fazer aquele verde que se adequar
as condições de financiarização que já existem no mercado brown. É um mercado que opera da mesma forma. Tá? É um mercado que opera da mesma forma. Então, acho que essa discussão é relevante, que nós abrimos ontem uma possibilidade de explorar isso um pouco mais, mas que indica um pouco dos limites desse mercado verde. Porque todo mundo fala que a transição verde necessitará necessariamente que o capital privado entre e faça a sua parte. Os autores mais progressistas, como Mariana Mazzucato, por exemplo, ela fala que não, o mercado privado vai vir depois que o Estado chegar, criar um mercado, sedimentar, criar, estruturar, enfrentar os riscos, aí sim, depois o mercado privado é que entra com a sua contribuição, que vai entrar com o resto do financiamento. Né? Então, assim, isso aí vai ser possível mesmo dentro? Para ser isso possível, nós vamos ter que transformar o mercado green num mercado de capitais igualzinho que nós temos hoje? Essa é a pergunta. E qual o impacto que isso tem no processo de transição verde ou no processo aí de atender os objetivos do clima? Bom, só isso aí a gente deixa para conversa aí com vocês. Obrigada, Croco. Obrigada também, Juliana. Excelente apresentação. Eu que agradeço. As colocações. E foi, assim, me ocorreu interessante porque no seminário anterior nosso, a gente ficou muito assim, com a impressão dessa financiarização, um aspecto negativo dela, né? Tirando direitos, quer dizer, você perdia a dimensão da importância do sistema financeiro também, como, por exemplo, está sendo colocado agora numa missão de transformar, quer dizer, apesar do papel do Estado estar sempre ter que estar sempre presente, né? Mas o instrumento são as finanças, né? Então, acho que esse debate hoje assim, complementa, em certo sentido, para a gente entender essa dimensão do sistema financeiro, quer dizer, o que está por trás, né? Eu acho que tem a questão da regulação, tem a questão eu vou até antecipar, assim, que é um tema que me atrai muito, que a Fernanda está trabalhando, que é essa questão da convenção, né, do desenvolvimento. Então, você tem que introduzir a questão, criar uma nova convenção, né, para aí você realmente ter o aporte do sistema, do setor privado num projeto assim, de grande ambição, né, que seria essa transição climática.